Então vamos lá, transmitir ao vivo. Se vai conseguir, não Você sei. quer que eu olhe pra onde? A gente olha pra lá. Tá. A gente tá batendo papo pro YouTube. Tá. Show. Mas também, por um acaso, tá saindo ali no Facebook. Beleza. Mas na verdade a gente tá batendo papo aqui entre Tá. nós dois. Tá, beleza. A última vez que a gente se encontrou foi casualmente no Foi. prêmio de Troféu Rugby Brasil. Isso. E aí a gente conversou e falei, né, fica KC, não vai, e você falou que não era mais seu foco, Sim. né, jogar futebol americano, estava com foco em outra coisa, enfim. E aí a pergunta é, e eu, gente, ainda nem sei onde é, o KC me fez suspense a tarde inteira, enfim, eu vou descobrir aqui, não ouvi, estava dirigindo, não vi nada. O que fez você mudar de ideia, quando você mudou de ideia? Tá. Como mudou tudo? Então, na verdade foi um processo, né? Não foi um dia para o outro. Até porque quando eu me aposentei, né? Parecendo até Brett Favre, eu nunca deixei de gostar de jogar, né? Mas aí não vai ser nunca. Não vai, né? E eu tive uma das minhas melhores temporadas no ano passado. Então ainda tinha muito vontade, né? Mas tem algumas outras coisas que eu tô querendo correr mais atrás, né? A minha vida profissional, né? Eu trabalho no marketing esportivo também. Precisava dar um pouco mais foco nisso. Também tô querendo entrar na atuação, então tô fazendo curso de atuação também, né? Então eu não queria atrapalhar esses planos, sabe? Eu já me dediquei 20 anos, mais que 20 anos jogando futebol americano. Então meu foco já era outro. Só que meus amigos começaram a conversar comigo, né? E viram, sério, você não vai jogar mesmo, você não quer e tal. Eu falei, olha, enquanto, se não atrapalha esses planos que eu tenho pra minha vida, o momento da vida que eu estou, eu até toparia jogar mais 6 meses. E daí abriu as conversas aí. Eu fiz uma postagem aí no Face, né? Que eu tava me preparando. Eu sinto que eu tô na melhor forma de que eu estava nos últimos 3, 4 anos. Então eu já estava meio me preparando subconscienciamente para jogar esse ano. E daí abriu as negociações. E tinha uma lista de times e tal, mas por questões de logística, de recurso, sei lá, eu fui afinando essa lista, né, filtrando. E acabou sendo 4 times no final. O Flamengo, que eu joguei lá os últimos 3 anos. Mas então, você estava lá porque você morava lá? Então, eu entrei lá porque eu estava morando lá. Eu morei 1 ano no Rio, 11 meses na verdade, né? Eu fui para lá para atender um cliente, que era o patrocinador do Copa do Mundo. E daí eu fiquei para atender outro cliente. Então eu estava morando lá na Copacabana e eu acabei ficando. O Flamengo estava lá, eu estava querendo jogar. E eu comecei a conversar com o Otávio e tal, conheci o time, né, de perto, fui a alguns treinos e, cara, pra mim foi um casamento perfeito. Daí eu voltei para São Paulo para atender outro cliente, mas eu continuei, permaneci lá no Flamengo. Então, o que eu fiz? Fiquei aqui durante a semana e alguns fins de semana por mês eu ia para lá para treinar com a equipe. E daí eu viajava também para os jogos. Mas durante a semana eu fiquei treinando, me preparando aqui e o time lá. E a gente fez isso, sabe? E aí a lista tinha Flamengo? Tinha Flamengo, tinha São Paulo Storm, que também eu tenho história lá, né? Você jogou em 2013 lá? 2013 lá, a gente chegou até no semifinal. Perdeu do Spectros lá 33 a 30. Isso, tá por dentro. E lá em João Pessoa, né? Eu lembro, né? Eu também sou velho nessa coisa agora, eu já sou velho nesse negócio. Essa aí foi até um belo jogo, 33 a 30 mesmo. Lá no calor de João Pessoa então, mas eu ainda tenho muitos amigos lá, né, o Danilo, o Miura, o Zapa, então conversei bastante com eles, né, eles entenderam o momento de vida que eu tava e estavam afim até de me ajudar de algumas maneiras. Eu mesmo servi para o Palmeiras, né, eu não tive nenhum relacionamento com a equipe antes. Mas eu comecei a conversar com a comissão técnica, com a diretoria de lá. Eu até já estava conversando com alguns jogadores que eles têm lá, o Shipley, que é muito amigo meu, e outros caras lá, vendo que eles estavam trazendo alguns reforços aí para o time.
eu achei muito legal o projeto deles. Então eu me interessei para que eles estavam montando lá. E então foi isso que eles me disseram, que você tinha se interessado pelo projeto. O projeto, não, eu achei animal e eu gosto muito onde está a cabeça da diretoria, sabe? Eu acho muitas vezes, é esporte, né? A gente quer a gratificação instantânea. A gente quer ganhar hoje, ganhar hoje. Mas eu percebi que a cabeça deles era mais pela frente, né? Eles têm um pensamento para a base, um pensamento para a equipe, de marketing e tudo que eles estão fazendo para deixar tudo bem estruturado lá na frente. E você tem esse horizonte na sua cabeça de 6 meses? Sim, sim. Para mim são 6 meses que eu, pelo menos que eu estou fechando com os clubes agora. Mas meu pensamento também, o momento que eu estou dentro do mundo de futebol americano, também é alinhado com essa ideia de espalhar meu conhecimento. E isso também que eu juiz de fora chegaram para mim e vieram com a mesma cabeça, né? De não só de ser um jogador, que normalmente quando eu entro nos times também não é assim, né? Principalmente como quarterback, é impossível jogar sozinho. Você recebe a bola de alguém e você entrega para outra pessoa. E também depende da proteção na sua frente. Então esse de jogar sozinho não existe, de qualquer forma. Então a gente sempre trabalhou dessa forma, de passar conhecimento, né? Vai tentando evoluir todas as posições em volta para levantar o nível do time. Até porque eu tenho 30 anos hoje. Eu não vou jogar para sempre, né? Era para ser o último ano passado. Então, o que você não quer como equipe é que sai aquele jogador, se machuca, sei lá, e já era com a equipe, sabe? Então, principalmente com Palmeiras e Juiz de Fora, eu percebi que eles têm esse pensamento, e pode ser por ser clubes com menos experiência até, que eles necessariamente têm que trabalhar dessa forma, né? Eles têm que pensar tipo, na construção de alguma história da equipe. E isso para mim foi muito interessante para o momento que eu estou. Então, para mim foi mais isso, eu fui indo para esse lado. Mais para esses dois do que para os outros? Mais para esses dois, só que o lado competitivo dentro de mim também tem esse conflito de, mas você não vai jogar na primeira divisão? Você não vai jogar com os melhores contra os melhores? E isso foi bem difícil, foi uma decisão bem difícil de lidar, porque, cara, como você pode ser considerado um dos melhores se você não joga contra os melhores? Então, isso pesou contra o Juiz de Fora. Sim, sim. Mas ontem, quando eu soube que não era mais Palmeiras, eu pensei em, considerando tudo que a gente já tinha conversado na última vez que a gente se conheceu, eu falei, bom, é alguém daqui. Uhum. Eu pensei nos dois contatos que eu podia falar de manhã lá em Santos, que era Storm e Corinthians, né? E o Storm eu senti que não era. Você sentiu? E o Corinthians eu soube que não era. Mas você, bom, já falou do Storm. Fala um pouco vamos voltar um pouco, não estamos falando mais do momento atual. Puxando o momento atual, a pergunta é, você voltaria nesse momento a jogar no Corinthians? E o que significou o Corinthians para você? Tá, eu vou começar para segunda pergunta primeiro. Sim, que a segunda é mais fácil de responder. É mais fácil, né? Vamos começar aos poucos. O que significa o Corinthians para mim? Era algo familiar num lugar estranho, né? Eu cheguei aqui no Brasil sem falar português, sem ter CPF, sem ter amigos. Eu veio com uma mulher que é minha ex-namorada, que era muito amiga minha, mas era uma só. Então eu estava completamente perdido com a definição de gringo perdido aqui no Brasil. E futebol americano para mim era algo familiar, que apesar do fato que ninguém entendia o que eu estava falando, pelo menos eu sentia em casa. E o Corinthians me abraçou logo no início, né? Um primo da minha ex, da Marina, ela mandou 3 e-mails na época. Ela ficou sabendo que eu jogava futebol americano e tal. Mandou 3 e-mails, um para o Storm, um para os Spartans e um para o Corinthians. E
E o único que respondeu foi o Corinthians. Ele falou, tá, eu conheço um... Olha só, responda os e-mails, gente. Olha que Responde, chance. você nunca sabe. Só teve 2 títulos nacionais, né, o Corinthians, mas enfim. Mas então, ele mandou um e-mail dizendo, conheço um gringo aqui, sei que fiquei sabendo que ele jogou futebol americano na universidade, qual posição, não sei, se ele é bom, não sei, mas o cara tá aqui e joga. E o Trigo, na época, falou, tá, traz o cara aqui. Achava que era trote. Mas falou, tá, traz o cara aqui. Inclusive, eu cheguei lá, minha faculdade chama Dartmouth Big Green. Ou seja, tudo verde. Daí eu cheguei com a roupa da minha faculdade, lá no Parque São Jorge, vestido de verde, e todo mundo me olhando. Perguntei, e aí, o pessoal de Corinthians é racista, meu? Que tá rolando aqui, né? Não, realmente é complicado isso lá. Mas eu não sabia de nada. Daí o pessoal, tira toda a sua roupa agora. Mas então, e o Corinthians me abraçou. Na época, eles nem sabiam se eu teria muito para oferecer ao time, né? Mas eu comecei a conversar bastante com o Trigo, né? Entender o que ele estava tentando montar lá. E, cara, o próprio time, né? Corinthians Steamrollers e o clube de Corinthians me abraçou de uma maneira, cara, que eu fico para sempre agradecido. Não tenho nada para falar mal desse lado. Para mim, cara, eu consegui viajar o Brasil praticamente inteiro jogando um esporte que eu amo, que me trouxe essa oportunidade. Então, e a gente ganhou muitos títulos, e óbvio, os amigos que eu ganhei na época, o Passarella, o Fratini, o pessoal lá, Shipley, são meus amigos até hoje, né? Sendo que 2 dos 3 já aposentaram também. E, cara, isso não muda. Então, a história que eu tenho lá, que isso representa para mim, independente de qualquer conflito que rolou depois e tal, cara, isso é de menos. É de menos. E, cara, para mim foi umas memórias ótimas, né? De levantar o troféu num país diferente, conhecer o Lula e tal. Cara, para mim, não tem preço isso. Segunda pergunta. Eu também tenho memória que eu guardei pra sempre na minha vida, que eu dei 5 sacks em você durante os treinos, durante todos os anos. Durante 2 anos e meio você deu 5? Sim, mas Mas você me derrubou ou você encostou a mão assim? Não, a gente não derrubava, né? Você encostou a mão? Sim, encostei a mão. Assim no jogo não é sack, eu não caio com isso. Mas era o treino. Tá certo. 5? 5, eu contei, lógico, tinha que contar. Tá, beleza. Vou confiar. Mas então, se eu voltaria para o Corinthians, é isso? Se passou isso na sua cabeça, se alguém te chamasse, você voltaria. O Corinthians se encaixa nesse negócio de estar nos melhores, para jogar com os melhores. Cara, o negócio de Corinthians para mim, eu acho que a gente acabou crescendo e indo para lados diferentes, sabe? Até na época que a gente separou, né, como a gente fosse casado, era porque a gente tinha pensamentos e ideias diferentes, né? Eu tava fazendo aquele trabalho de LFA e, cara, eu tava querendo tentar casar as duas coisas e por alguma razão não deu certo, sabe? Não tinha como, pelo menos na visão da equipe na época, cara, e a gente acabou separando. Eu acho que não é culpa de ninguém, né? Essas coisas acontecem. Por isso você não tem jogadores que ficam a carreira inteira jogando para a mesma equipe. As pessoas querem coisas diferentes. Hoje em dia, se eu jogaria com eles, eu acho difícil porque eu vou jogar só mais 6 meses. Daí foi, pelo menos hoje. Não, isso eu já sei, né? Mas há 2 meses, né? Não vou jogar mais, e agora é muito difícil, né? É muito difícil. Mas, cara, se chega alguma coisa interessante, eles vêm com um papo sério pra mim, uma proposta interessante e uma estrutura, um pensamento de médio e longo prazo, onde que eu encaixo mesmo. Cara, eu não fecho nenhuma porta, sabe, pra gente conversar. Mas o Corinthians já foi um superpoder aqui de futebol americano. Então eu não vejo onde que eu encaixo nisso, sendo que minha ideia hoje é tentar ajudar no crescimento de outros times. Então o Corinthians Steamrollers já tem nome aqui.
Eu já passei para lá, o Frota passou para lá, tal, já estava na mídia, nos jornais. Então, eu acho que minha propósito e o propósito deles não necessariamente encaixa, mas a porta está aberta para conversar. Se por acaso minha carreira continua em 2018. Nossa, 2018 já. A gente se conheceu em 2010. Nossa, meu Deus. Tamo velho. Antes de voltar pro atual e também para não tomar muito seu tempo, falar do ano passado, né? Você já falou que você estava num dos melhores anos da sua carreira e teve a final, você jogou muito a final, mas mesmo assim não veio o título. Fica uma frustração? Claro. Qual que foi a explicação que você acha que teve para a derrota, enfim? Então, sim, a frustração é de jogador, de qualquer pessoa que seja competitivo, né? O objetivo é sempre ganhar. Eu jogo para isso, eu jogo para ganhar. Eu não jogo só para participar, só para fazer graça, só para dar um oi aí para a torcida, né? Eu chego no campo, independente se tem 2 pessoas assistindo, 2.000, né? Para mim o objetivo é ganhar de cara na minha frente. E eu não consegui fazer isso, então fiquei bem chateado. Mas, como falei em outra entrevista mais cedo, para mim, eu prefiro 1000 vezes ter um jogo como aquilo do que ganhar de um time 100-0. Esporte para ser competitivo. Isso é o ponto, né? Para quem é atleta mesmo, isso que você quer. Você quer ser o melhor jogando contra os melhores. E esse foi o jogo. Deu para ver que o nível técnica e tática daquele jogo era elevado, né? E, cara, para mim é animal isso. Adorei. Mas, enfim, não deu. No semifinal, eu tomei um big hit aí do Igor Neri, maldito, e machuquei no primeiro drive do jogo, né? Eu machuquei meu ombro e algumas jogadas depois machuquei o pé. Eu achava que eu tinha quebrado o pé, na verdade, tava horrível. Mas então, enfim, foi o jogo, conseguimos vencer o jogo. E eu me afastei dos treinos, me segurando, porque eu passei pela temporada inteira praticamente zerada. Fisicamente, uma das minhas melhores temporadas. Então eu tava com muito dor. Eu achava que eu tinha quebrado o pé e tava com muito dor aqui no ombro, e eu já tinha operado no ombro antes. Então eu tava muito preocupado com isso pro final, eu tentei cuidar e tal, fiz fisioterapia. Cheguei lá no final e não tava melhor. Enfim. Eu vou passar uma dica aqui que não recomendo para ninguém. Eu tomei alguns negocinhos para ajudar com dor antes do jogo. Primeira metade do jogo, cara, tava bem, não senti nada. Eu acho que o resultado deu para ver. Só que cheguei lá no intervalo, meu coração tava assim, a 1000. Não tava conseguindo respirar. Até, tipo, de uma maneira geral, é muito difícil me ver agachado durante o jogo, assim, tipo, apontando, mas no segundo tempo dá pra ver no vídeo, que eu tava assim, eu tava no chão, tava assim, sentado na sombra, não tava conseguindo respirar, parar pra pensar, parar pra conversar com o time. E não é que depende de uma pessoa o jogo, né? Eu confesso que o T-Rex no segundo tempo ganhando a gente nas 3 fases. Mas eu acho que além disso que você não tinha, da vez que a gente se encontrou, você já tinha falado, mas não com todos esses detalhes. Eu acho que o que fez o T-Rex virar foi antes do segundo tempo eles fazerem o 17, o 24 a 17. Então, isso ajudou, claro, isso futebol americano é um jogo de momento, né? Você pode começar bem, mas, cara, se não termina, aí pouco importa, né? Mas isso com certeza ajudou. Mas daí, os 2 times voltam pro intervalo, vai lá pro halftime, e, cara, você vai lá falando sobre técnica e tática. Os 2 times têm que voltar e jogar esse jogo. Se você tava sangrando, beleza, bota o dedo lá e daí para de sangrar. Isso não aconteceu. A gente deixou sangrar, e os caras ganhando da gente nas 3 fases: ataque, defesa e special teams.
como estava falando, não depende de uma pessoa só. Mas o que faltou pra gente, naquele momento, era alguém falar, para, respira, é um jogo, olha o que está acontecendo aqui. Arruma isso e volta aí pro campo. Ataque, segura isso e volta pro campo. Special Teams, faltou isso. Eu não veio de lugar nenhum, né? E eu, normalmente, assumo esse papel, acho uma responsabilidade minha, como jogador importado, como quarterback, como capitão, eu acho alguma coisa que eu preciso assumir. E eu não consegui fazer isso. Minha mente, meu corpo já estava em outro lugar e eu não consegui trazer isso para o meu time. Também ninguém mais apareceu para oferecer isso e, cara, uma coisa foi para outra coisa, T-Rex acabou crescendo, e, cara, um time forte assim, com a experiência que eles têm também em jogos importantes, cara, se você não para pensar e para arrumar o negócio, cara, vai perder o controle. E foi isso que aconteceu. Então, todo o mérito para o time, não quero dizer nada contra o T-Rex, todos os meus melhores jogos e melhores lembranças contra eles, desde o tempo que eu estava no Corinthians. Eu já falava, desde aquela época a gente ganhou 28-7. Cara, esse é o time que bate mais forte aqui no Brasil, que eu senti. E, cara, dá pra ver a evolução, o time continuou melhorando e, cara, parabéns pra eles. Mas essa sensação de ficar chateado que eu tenho não é por causa da derrota. Derrota acontece. Essa é a parte legal, porque você não sabe o resultado do esporte. Você tem que botar a chuteira, chegar para o jogo e, cara, você pode ganhar ou pode perder. Mas pra mim eu fiquei chateado que foi alguma coisa terciária que afetou o meu jogo e eu fico pensando, tá, e se eu não tivesse tomado, sabe? Eu fico com essa questão. Mas, enfim, faz parte. Não dá pra voltar. Não dá. Tá, eu só não quero tomar mais muito seu tempo, mas tenho mais 2 pontos. Você, quando estava aposentado agora, você continuou vendo o FABR? O futebol americano eu sei que você vai continuar vendo para sempre, sim, todo mundo vai. Sim. Mas você prestava atenção no FABR, mesmo pensando que isso não tem mais a ver comigo? Eu me afastei um pouquinho, justamente porque que normalmente acontece. Temporada acontece, você fica no off-season, e daí você fica com desejo de voltar. E eu falei, tá, como eu aposentei, deixa eu me afastar um pouquinho para não ter esse desejo. Então eu fiquei batendo papo com meus amigos, como que tá esse time, como que tá lá, tal, quem ganhou de quem, mas eu não fiquei assistindo, acompanhando assim, tipo nas redes sociais, tão perto. Mas fico sabendo, tá, quem tava contratando quem ganhou de quem, isso não tem muito como desligar 100%. Tá, e aí, então, o Juiz de Fora é para onde você vai, o Imperadores, que é um time, né, juntou de 2 times no pads, foi agora para a final da Copa Minas, né, contra o Sada Cruzeiro, e vai jogar a Liga Nacional. Tudo disso você já falou. Mas e a logística? Você vai para lá todo final de semana? Então, vai ser bem parecido com a logística quando eu estava lá no Flamengo, né? Então, eu vou continuar aqui em São Paulo durante a semana, fazendo toda a minha preparação física aqui, também fazendo toda a parte de estratégia, montagem de playbook, aí estratégia para cada jogo, tal, junto com comissão técnica remotamente. E daí nos finais de semana eu vou para lá para treinar, juntar com a equipe, a gente monta alguns training camps também, e também eu viajo com o time para os jogos. Mas durante a semana eu vou continuar aqui em São Paulo. E voltando para o Palmeiras, tudo que eles trouxeram e tudo mais, quase deu assim a vontade de ir para lá, pelo menos no que a gente vê, teria teoricamente mais chance, ou o que pesou para ser o Juiz de Fora e não o Palmeiras? Então, pesou sim. Achei isso até foi uma das coisas que trabalhou ao favor e contra eles ao mesmo tempo. Quando eu falo que eu gostei muito do projeto deles, isso faz parte, né? Todas as contratações, negociações, a transparência do time, eu gostei muito. Eu vi que eles estavam colocando umas peças, né, em lugares certos e importantes, e umas contratações essenciais, né? E que
eleva o nível do time bastante. Um read option, você e o branco, ia ser muito bom, hein? Não, a gente até conversou sobre isso, mas esse ano não vai ter. Mas achei importante, achei bom, mas, cara, ao final, eu sou número 6 branco e número 6 não dá pra ter os dois no mesmo time. Então foi assim que eu tomei a decisão. Você tá falando sério? Não. Não, brincadeira. Na verdade, os dois times, na verdade, né, Palmeiras e Juiz de Fora, estão contratando jogadores de fora. Mas eu acho que eu tenho mais a contribuir para Juiz de Fora do que... Quando você estava respondendo, eu sabia que você ia chegar nesse ponto. Sim, para o Palmeiras, né? Eles, obviamente, também estão num momento de construção, mas eu acredito que eles já estão bem nesse departamento, né? Conhecendo os jogadores. Eu joguei com bastante dos jogadores que eles estão trazendo. Shipley, o Acerola que está lá também, né? De linebacker, então, alguns dos outros caras aí. E eu acho menos essencial minha presença no time deles. Então, isso eu botei também junto com todas as outras coisas. Eu achei que minha presença seria mais marcante lá no Juiz de Fora, apesar de ser um lugar que, antes dessa negociação toda, eu sabia muito pouco. Mas você passou pelo Pouso Alegre também. Quantos meses? 3, 4 meses? Sim, 4 meses. E é mais ou menos a mesma ideia? Mesmo intuito. Isso já era uma coisa ano passado que eu já estava querendo fazer, né? Porque para mim, normalmente eu fico parado no estadual, né? Eu não jogo nesse tempo, eu fico fazendo minhas outras coisas. Mas eu já estava querendo ajudar mais nesse crescimento do esporte, espalhar meu conhecimento e tudo. Inclusive estou começando a fazer camps aí, né, desenvolvimento de jogadores, de quarterbacks, também para tudo, para tentar fazer e ajudar mesmo, sabe? Não só... Eu quero aumentar o meu alcance. Então o Juiz de Fora me ofereceu essa oportunidade e até eu acho que vai ser bem interessante enfrentar com o Palmeiras. Agora, eles, além dos reforços que eles têm, eu imagino que eles vão chegar com um pouco mais sangue no olho para esse jogo também. Então, para mim é muito interessante isso também. Então, eu penso em todos esses aspectos, sabe? Vamos ver então esse jogo. E eu não vou mais tomar seu tempo, mas a gente já marca para daqui 6 meses para a nova live de onde você vai estar. Tá bom? Vou estar na praia. Daqui 6 meses vou estar na praia. Meu. Então tá bom. Beleza. Então valeu, Casey. Tá. Obrigado. Tá.